Olá, eu sou o Jonatas Gomes e esse é o Fala Doutora, reportagem multimídia do jornal A Tribuna. Na edição de hoje vamos falar sobre a alopécia, uma condição que provoca a perda de grande quantidade de cabelo ou de pelos em qualquer outra região do corpo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de queda de cabelo. Você quer entender melhor sobre essa condição? Quem vai explicar sobre a alopécia é a dermatologista Maria Oliette Guerra, médica com mais de 40 anos de profissão e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Doutora, para começar a nossa conversa, afinal, o que é e quais são as causas da alopécia? A alopécia é o nome que nós usamos para queda de cabelo, que pode ser só no couro cabeludo, pode ser no restante do corpo, e as causas são várias, né? Você pode ter alopécia por uma anemia, por uma doença, um tratamento que você está fazendo, um medicamento. São várias as causas que a gente tem. Geralmente é uma doença que tem predisposição genética ou não? Não, existe assim, a calvície é um tipo de alopécia que tem uma predisposição genética. Agora, as outras são intercorrências. Então, você pode ter por exemplo, virose pós-Covid, é uma queda que está sendo horrível, muito intensa, pós uma cirurgia pela anestesia, você pode ter por uma anemia, por doenças autoimunes, você pode ter por algum foco de infecção que você tenha, e tem uma queda que é normal, que você vai sempre mudando o seu cabelo. E existem tipos de alopécia? Quais são? Pois é, nós temos vários tipos. Então, tem, por exemplo, a alopécia androgenética, é essa que fica a rala na região, vamos dizer, da calvície, que os homens são mais afetados, mas a mulher também pode apresentar. Existe a alopécia areata, é uma que faz umas áreas totalmente sem cabelo, tá? E existe a alopécia, que é o chamado eflúvio telógeno, que é a perda normal de cabelos que a gente tem uma vez por ano, mais ou menos. E para cada tipo existem causas específicas, correto? Exatamente. É por isso que na queda de cabelo, você não vai só tratar o cabelo. Por isso que é importante o acompanhamento do dermatologista para identificar a causa. Porque se você tem uma anemia e não corrige essa anemia, não adianta você tratar, né? E aí você tem que corrigir a anemia. Se você tem um foco, até um foco dentário pode dar queda de cabelo. Então você tem que investigar o paciente. E isso exatamente compete ao médico dermatologista, tá? Um outro cuidado que eu não falei, mas que dá muita queda hoje em dia, é o uso de produtos químicos, né? As escovas que alisam, que muitas dizem que tem uma determinada substância, mas às vezes tem outra que é mais agressiva. Então, toda essa história que o médico faz com o paciente com queda de cabelo vai ajudar e direcionar o tratamento do cabelo. A primeira consulta com um paciente que tem alopécia, então, é para entender essa história dele, né? Isso aí, nós temos que buscar, analisar para ver, porque só a queda é fácil você identificar, mas você tem que analisar, examinar o couro cabeludo. Nós temos umas formas de dermatite seborreica, uma caspa intensa, que também dá a queda, e você tem que controlar. Você tem a psoríase, que também é uma doença que pode dar no corpo e dar no couro cabeludo. Por isso que essa primeira avaliação é importante que o médico avalie para afastar essas causas. E existem alguns sinais de alerta antes da queda em si do cabelo ou dos pelos? Por exemplo, ardência no couro cabeludo é um sinal? Olha, tem pessoas que ficam com o couro cabeludo dolorido antes de queda. Eu já tive paciente que dizia que não conseguia deixar a cabeleireira fazer escova, porque doía, e logo depois veio a queda. Esse é um dos sinais. Entendi. A senhora comentou que a calvície é um tipo de alopécia, correto? Isso. Existe uma relação entre a alopécia também e alguns quadros de ansiedade, de depressão? Também faz. E muitas vezes, no quadro de ansiedade, ele facilita algumas doenças, como, por exemplo, a psoríase,
como a dermatite seborreica, né? E isso vai levando à queda. E aí tem pessoas que, quando vão se tratar da ansiedade, da depressão, às vezes tem medicamentos, assim como uns da tireoide também, que eles por si só levam à queda de cabelo. Então você tem que ir controlando isso aí. Então o tratamento acaba sendo também multiprofissional, né? Exatamente. Com psicólogo, dependendo, Tudo se precisar. junto, né? E existem recomendações preventivas para alopécia? Não, a primeira coisa, que quando a pessoa começa com queda de cabelo, ela às vezes começa a ficar com receio e não procura logo o tratamento. O mais importante é quanto mais precoce, melhor. Tá? Porque aí, por esses fatos, ela começa, às vezes, a não lavar o cabelo, tá? Então, isso não é bom, né? Então, por isso que começou a queda, é importante procurar o profissional para elucidar logo. E a senhora comentou que a pandemia foi um marcador importante também nesse cenário da queda no cabelo, né? Por que a pandemia influenciou tanto nisso? Bem, a pandemia nós tivemos pela ansiedade dessa fase, né? Muita gente reclusa em casa, e isso alterou muito o humor. E também a questão do próprio vírus da Covid, que também não se esperava, e quando se viu uma queda, eu já fui examinar a paciente que minha mão encheu, assim, só de eu abrir o cabelo para olhar o couro cabeludo. Sim, tá? sim. Então, isso foi o que exatamente ajudou a dar uma queda mais severa e pior. E quais são as principais opções de tratamento para alopécia? Olha, existe até, às vezes, umas pessoas perguntam qual é um remedinho bom para alopécia? Não é um remedinho bom, é um conjunto de cuidados, né? É você tomar, às vezes, repor vitaminas, é você passar produtos que ajudam a estimular o crescimento, que ajudam a fortalecer o cabelo que ainda não está agredido, tá? Porque o cabelo, quando ele é agredido, ele não cai todo de uma vez, né? E aí ele vai, se você começa logo o tratamento, você consegue fortalecer aquele que não está agredido para queda, né? Tratar, se tem a dermatite seborreica, tem que tratar a dermatite seborreica, tem que ter a orientação quanto a lavar, quanto mais fria a água, melhor, né? Eu peço para evitar produtos químicos, mesmo que eles não sejam a causa. A pintura já se demonstrou que é o que menos agride, tá? Graças a Deus para as mulheres, né? Mas aí os outros cuidados, então às vezes a gente tem tecnologias para usar, aonde permitem penetrar melhor esses produtos, tem lasers próprios para queda de cabelo, tem as lâmpadas de LED que também ajudam a fortalecer o cabelo. E aí as orientações que a gente pede, não lavar à noite, água quanto mais fria melhor, não ficar com medo, porque se você deixa juntar a oleosidade no couro cabeludo, e no lugar de lavar uma vez por dia, como é o seu hábito, tá? E vai lavar uma vez por semana, vai cair muito mais. Tem pessoas que já podem normalmente lavar 1, 2 vezes por semana, mas tem pessoas de cabelo muito oleoso e que precisam lavar todo dia. Essas, se lavarem só uma vez por semana, vai ser prejudicial. E não puxar para ver se está saindo, porque isso vai agredir. É igual se você tiver um doente na cama e toda hora ficar mexendo com ele, não deixar ele repousar. Ou seja, existem orientações gerais, mas em geral elas são individualizadas para cada caso, né? Cada Por isso caso. que é importante fazer a consulta. Isso aí. Porque eu vejo muito hoje as pessoas pegando indicações, por exemplo, de produtos tópicos na internet sem nenhuma orientação. Isso aí. Isso também pode prejudicar essa falta de... Com certeza, porque, por exemplo, tem um produto que se usa muito na queda de cabelo e que na queda do pós-Covid deve ser evitado. Porque na queda do Covid, o cabelo não responde a essa substância. Aí já tem que ser outra. Olha como é complicado. Tá? E isso foram o quê? Foram estudos que foram demonstrando isso.
Então, é por isso que não é ir lá no Dr. Google, não, tem que avaliar cada caso. Ou seja, vá a uma consulta com um dermatologista. Isso aí. Sim. E é possível recuperar o cabelo das regiões em que a alopecia acometeu, né, o couro cabeludo? Sim, é possível, tá? É por isso que não pode esperar muito, porque se a queda fica velha, o folículo pode atrofiar e aí ele não produz mais o cabelo. Mas se ele perdeu o cabelo e não atrofiou, ele recupera. E aí vem um fato também que é muito importante: não tem queda de cabelo que recupere rápido. Tá? Hoje a gente sabe que é 6 meses, 1 ano. Senão a pessoa fica ansiosa, meu cabelo está caindo. Tá caindo aquele que estava abalado. O importante é que tratando, você está estimulando a crescer. E você imagina, se ele cresce 1 centímetro por mês, olha quantos ele vai crescer num ano. Né? Então, é muito diferente o cabelo igualar quando ele tem, vamos dizer, o seu tamanho, que é pequenininho, ou um cabelo que vai lá no meio da cintura. Então, tem que ter paciência e persistência no tratamento. Quando a senhora fala esperar muito para iniciar o tratamento, é quanto tempo, mais ou menos, a partir do início da queda? Eu acho que desde que sentiu que está em queda, deve procurar o tratamento. Porque às vezes a pessoa espera 1 ano, aí já Aí é muito mais difícil, né? Uma queda que não se tratava e que hoje a gente trata, por exemplo, é após parto, porque 80% mais ou menos das mulheres melhoram sem tratamento. Mas aqueles 20, se ficarem esperando muito tempo, vai dar mais trabalho. Tá? Entendi. Então, é isso que é importante, é tratar, ter essa consciência do tempo que não é tão rápido. E uma outra coisa que se observou, isso foi no último evento de cabelo, hoje é um problema tão sério, que nós temos um evento de 3 dias que só se debate cabelo. Tá? E aí se mostrou o seguinte, aquelas pessoas que às vezes cansam, porque tem que passar remédio, massagear, tomar, aí fala, não, vou dar um tempo. Aí param 15, 20 dias, perdem o que fizeram. Todo o esforço anterior é perdido. É perdido, né? Então não pode largar a mão. Doutora, eu trouxe alguns mitos e verdades sobre a queda de cabelo. Eu queria que a senhora comentasse. São crenças populares, né? Tudo bem. O excesso de lavagem do cabelo causa alopecia? Não causa? Não causa, é o contrário. Tá? Porque se você deixa juntar óleo, às vezes até caspa, vai cair mais. E aí a frequência de lavagem depende de cada pessoa. De cada pessoa. Entendi. Exatamente. O secador de cabelo pode causar alopecia? Não, é só ter cuidado. A gente pede, não use tão quente perto do couro cabeludo. E geralmente com 10, 15 minutos você seca o cabelo, então não tem problema. A prancha é que não deve. Por quê? Aquela pranchinha, ela esquenta mais e ela pode alterar o fio do cabelo. Mesmo uma pessoa em tratamento para queda de cabelo pode usar o secador normalmente? Pode usar o seu secador. Eu prefiro do que dormir, por exemplo, de cabelo molhado. Entendi. Que essa é uma outra coisa que é um veneno. Entendi. E a alimentação influencia na saúde capilar? Com certeza, tá? E essa moda de não ingerir proteínas animais e tal tem levado a quedas às vezes severas, porque a alimentação tem que ser balanceada. Então faz falta, né? A alimentação balanceada vai ajudar no cabelo. No dia a dia da senhora, assim, em consultório, quais são as principais causas que a senhora observa, assim, da alopecia? Dessas questões de, por exemplo, não vou consumir carne, sem orientação. Quais são, assim, outras? Olha, uma das mais frequentes nos últimos tempos é a questão do uso de química muito forte, tá? E essas escovas muito fortes, que a própria paciente fala, devia ter formol, porque eu fiquei chorando o tempo inteiro. Que tem gente que põe escondido, né? Então, isso é uma das causas que tem sido muito frequente. O estresse, tá? E as viroses. Essas são as causas que eu acho que estão mais frequentes. E aí, o problema é que a gente bate com o pessoal que está fazendo uma alimentação sem a proteína. E isso faz falta. E, às vezes, leva a uma anemia. Entendi. E os bonés podem fazer o cabelo cair? Olha, quem trabalha, como eu tenho gente que trabalha o dia inteiro de boné, e alguns, às vezes, põem o boné com o capacete,
e isso realmente aquece, aí vai levar uma dermatite seborreica e vai levar à queda. Tá? Tem alguma pergunta que eu não fiz que a senhora acha importante alertar também o público sobre a alopecia? Eu acho que o mais importante que a gente tem que frisar é o de procurar o profissional correto. Depois você pode ter alguém que vai aplicar o laser, que vai aplicar um produto, mas o diagnóstico inicial é muito importante. E o de não demorar a procurar, tá? E não se preocupar com quando vê alguns cabelos caindo quando lava o cabelo, porque nós podemos perder de 100 a 120 fios por dia, é normal, porque normalmente nós temos cabelo crescendo, cabelos em parada e cabelos em queda. Isso é o ciclo normal do cabelo. Aí tem uma época do ano que às vezes a duração do período da queda é maior, aí você vai ver mais, mas se você vê que está aumentando, tem que procurar. Tá ótimo então, doutora. Muito obrigado pela entrevista. Nada, obrigado a você. Esse foi o Fala Doutora desta semana e a entrevista está disponível no jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas digitais de streaming de áudio. Até mais!